Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, né? E não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. No outro vídeo nós falamos muito a respeito disso, porque nesse texto você tem muito o enfoque do que nós chamamos de tradição judaica. Os eventos que acontecem aqui não estão escritos na Torá que nós aprendemos a chamar de Pentateuco. São tradições orais que eram passadas de rabino para rabino, e isso era passado de professor a aluno, dentro de casa também. Geralmente a mãe, a mulher judia, ela era responsável por ensinar às crianças o comportamento e a tradição judaica referente à alimentação, festas, vestimentas e costumes, né? Então o que acontece aqui é, eles estavam assentados em locais onde tinha uma reunião mista, pessoas que eram gentias, pessoas que eram judias. Porém, todos aceitaram Cristo. Esse é o foco. Todos eles estavam no caminho. Todos reconheceram Jesus. Era o que era chamado antigamente, a nossa fé, antigamente era chamada a seita do caminho. Todos eles estavam no caminho. Só que eles estavam transgredindo um mandamento rabínico, que é o quê? Um judeu não deve se sentar à mesa com uma pessoa que não é judia. Então havia um choque cultural. Havia um choque cultural, não pelo mandamento da Torá. Além do mais, era uma questão de costume, de tradição. Como Jesus falou naquela outra passagem que nós falamos, sobre lavar as mãos. Nós também falamos sobre isso no vídeo anterior. Não perca o raciocínio. Então ali, Jesus nos propõe a ter uma liberdade fora da religião. Seguir a Cristo sem ser religioso. E, ali foi um choque. Eles receberam Cristo, reconheceram, estava no caminho, na igreja do caminho, né? Sim, sim. Igreja de Cristo. Mas, porém, a tradição judaica ainda, a aprendizagem, né, como foi dito aqui, né, desde pequenino, indo na sua casa, pela sua mãe, as orações, oração pelo pão, oração da lavagem da mão, aquelas várias orações, né? Acendimento de velas. Exato, que é o professor aqui que percebe disso. E então é um choque. Como que eles fazem para libertar disso? E por isso que Jesus nos apresenta, verdadeiramente Deus nos liberta dessa religião. Isso. É isso que é ser livre em Cristo Jesus, deixar. Mas hoje, não perca seu raciocínio, hoje a instituição em Cristo, após a cruz, uma igreja seguindo Cristo, né? Não falando da igreja do caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós sabemos disso, mas nós estamos no cristianismo hoje, somos cristãos, né? Somos após a cruz, mas agora estamos enxertando no meio, vamos dizer evangélico, né? Meio cristão, no meio crente, no meio crente, enxertando ainda tradições judaicas. Ou pior, tradições que vieram depois da criação do cristianismo. Veja só a importância, irmãos, deste veículo chamado canal, né? Canal Milg, para mim e para a sua vida. É para que nós possamos aprender isto. Olá, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Oração Milg. Você está gostando da nossa série? O vídeo já vai começar após a nossa vinheta. E eu aproveito, compartilha, inscreva nesse canal e siga-nos. Graças e paz na sua vida, seja bem-vindo à Casa de Oração Milg. Para mais uma série de estudo, hoje, Viver Corretamente segundo o Evangelho. Eu convido você juntamente conosco a aprofundar nesse estudo, para aprender mais e mais da palavra do Senhor, para abrir os olhos do verdadeiro Evangelho. Então, vem conosco, em nome de Jesus, vamos aprender, né? Amém. Graças a Deus, vamos juntos então falar de um texto. São os textos que nós já temos lido, porque nós temos aqui um enfoque para que você consiga entender realmente qual foi a mensagem que o apóstolo fez no momento em que foi escrita essa carta.
Por isso que nós batemos várias vezes na mesma tecla, para que o assunto fique realmente claro, para que você consiga de fato entender e assimilar bem a palavra e que isso possa ser realidade na sua vida. O texto que nós utilizamos, nós vamos começar aqui no texto que já passamos, o Gálatas capítulo 1, o versículo 11 e 12, e o título diz assim: Paulo defendia a verdade do Evangelho. Por que ele defendia a verdade do Evangelho? Diferente de você ter uma opinião política, de você ter uma opinião filosófica ou, sei lá, um ponto de vista sobre uma verdade que você julga necessária, o Evangelho ele não é algo natural. O Evangelho não é algo que o homem concebeu. Na filosofia você tinha lá as pessoas, eles sentavam nas praças e nos pórticos e eles falavam a respeito das suas ideias, defendiam os seus pontos de vista e surgia então os diálogos, né, nas praças, e as filosofias foram crescendo, as casas e os professores, baseados no pensamento humano, na lógica humana. Mas o Evangelho, como diz o apóstolo aqui nesse texto, ele não é uma invenção humana, não é uma divagação na mente, não é um assunto que você pode achar, né, perscrutar como se você estivesse sentando e isso viesse naturalmente a você. O Evangelho de Paulo, ele recebeu do próprio Deus, né? Ele recebeu do Espírito de Cristo, como ele gosta de falar. O texto de Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, diz lá, eu estou usando aqui a NTLH, você pode utilizar a versão que você achar mais apropriada, pause o vídeo, leia na sua versão, depois volte, ouça a nossa leitura nessa versão, faça anotações. Se você tem uma possibilidade de ter essa apostila e tem ali muitos espaços para que você possa anotar referências e tudo, é muito importante para o seu crescimento. O versículo 11 diz: Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém, ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Então, quando nós falamos a respeito do evangelho, a prática, o estilo de vida que o evangelho traz, é algo completamente divino. É algo que você vai colocar na sua vida uma vez que você recebeu, aceitou o evangelho na sua vida. Você se entrega para Jesus de uma forma, né, incondicional, vamos colocar assim. A gente fala incondicional, mas a gente sempre coloca as condições. A questão é que o evangelho, ele se defende, né? Nós temos toda uma apologética cristã, uma defesa do evangelho, como sendo uma ferramenta de pregação, mas a verdade é que o evangelho ele não precisa de defesa. O que nós temos falado e o que nós temos pregado é algo que se prova por si só, baseado na fé, baseado na certeza da sua salvação, que o Espírito de Deus é o mesmo que fala com você agora, foi o mesmo que falou com o apóstolo quando ele escreveu esse texto. Então, o Evangelho não é uma invenção humana. O Evangelho, ele é a palavra de Deus e o Deus vivo. Quando nós falamos a respeito de defender o verdadeiro Evangelho, nós dizemos do nosso meio, dentre nós mesmos. Porque criou-se muitas ferramentas e muitas formas de se utilizar o Evangelho para finalidade escusa, que não é a finalidade do Evangelho. Fica sugestivo porque nós falamos verdadeiro. Se é um verdadeiro, porque tem muitos falsos aí, irmãos. Porque não é só falar de Evangelho, falar de Cristo, falar de muita coisa, é muito bonito, palavras muitas bonitas, com eloquência, bendita, isto é tudo. Tem que ver se está realmente dentro da palavra, do contexto, não é só uma frase. Está dentro do contexto da leitura, né? Se não tem o contexto fora do pretexto, e se fala muita coisa. Então, porque o verdadeiro evangelho, viver corretamente segundo a verdade, porque é sugestivo. Se falamos verdade, porque tem o outro lado. Tem muitas pessoas que... E Paulo já lutava com isso naquele tempo, né? Com as falsas doutrinas que estavam no meio dos Gálatas. E não só de Gálatas, de várias, né, igrejas que ele fundou. Havia muitos infiltrados,
muitos que estavam ali, né? Juntamente com ele, não aceitei Cristo, sim senhor, né? Nós falamos que aceitamos, né? Que Cristo nos aceitou, né? E nós usamos esse termo, nos aceitaram. E aceitei e vou viver assim e vamos falar aqui o português, claro, vamos engolindo tudo que vão nos dando, e vamos engolindo e vamos vivendo aquilo, sentindo que é verdade. E nós não consultamos a Bíblia, não olhamos para o versículo, não é só o versículo, mas o contexto da história, para quem foi, quando foi, para quem ele escreveu, do que tempo que ele escreveu, para quem ele escreveu. Isso nos mostra, nos dá uma luz, né? É isto que... Porque você precisa ter na sua cabeça a certeza de que o evangelho que nós tomamos para nós, esse texto que nós lemos, as cartas pastorais, as cartas, né, focadas em cada igreja, elas têm uma direção. Por que Paulo só fala da ceia para os coríntios? Por que Paulo só fala do corte de cabelo da mulher para os coríntios? Por que Paulo vai falar acerca de como fazer o chamado dos trabalhadores, né, dos diáconos, dos presbíteros, naquela época eram os anciãos, dos pastores e tal? Por que ele fala isso com Timóteo? Por que ele não falou isso em outras cartas? Ou se falou, quais foram as cartas? Qual que é o motivo? Tudo isso tem em voga a real situação geopolítica do local, o momento em que foi escrito, a realidade daquele texto, né? Paulo fala a respeito de casamento, ele fala em Efésios, ele fala em 1 Coríntios, ele fala a volta de Cristo, a ressurreição dos corpos, em 2 Coríntios, ele vai falar em 2 Tessalonicenses. Existe um porquê, existe uma relação. Quando você lê a carta que o Lucas escreve a Teófilo, que seria o Lucas, seria também o Atos dos Apóstolos, né? Que lá teoricamente é uma carta enviada de um historiador médico, Lucas, nós conhecemos como o Lucas médico, e ele envia para alguém que chama-se Teófilo, né? Pode ser uma pessoa, pode ser uma comunidade. Por quê? Existe uma necessidade, existe um enfoque. O texto que nós vamos pegar aqui agora é Gálatas capítulo 2, do 14 ao 16. Depois a gente vai ler também, na letra G, se você tem a apostila aí, você está acompanhando, no ponto da letra G tem o Gálatas 11 até o 14. E depois tem o 14 até o 16. Já foi lido esse texto várias vezes, porque nós estamos estudando o evangelho baseado na carta aos Gálatas. Então é por isso que esse texto acaba sendo repetitivo. Mas eu vou ler aqui para você, primeiro a letra G, do 11 ao 14, depois eu volto na letra F para poder ler até o 16. E a gente vai fazer um texto corrido para você conseguir ter a noção do texto e do contexto. O versículo 11 do capítulo 2 começa assim: Porém, quando veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: Você é judeu, mas não está vivendo como um judeu, e sim como um não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem segundo os judeus? O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, né? E não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda.
pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. No outro vídeo nós falamos muito a respeito disso, porque nesse texto você tem muito o enfoque do que nós chamamos de tradição judaica. Os eventos que acontecem aqui não estão escritos na Torá que nós aprendemos a chamar de Pentateuco. São tradições orais que eram passadas de rabino para rabino, e isso era passado de professor a aluno, dentro de casa também. Geralmente a mãe, a mulher judia, ela era responsável por ensinar às crianças o comportamento e a tradição judaica referente à alimentação, festas, vestimentas e costumes, né? Então o que acontece aqui eles estavam assentados em locais onde tinha uma reunião mista, pessoas que eram gentias, pessoas que eram judias. Porém, todos aceitaram Cristo. Esse é o foco. Todos eles estavam no caminho. Todos reconheceram Jesus. Era o que era chamado antigamente, a nossa fé, antigamente era chamada a seita do caminho. Todos eles estavam no caminho. Só que eles estavam transgredindo um mandamento rabínico, que é o quê? Um judeu não deve se sentar à mesa com uma pessoa que não é judia. Então havia um choque cultural. Havia um choque cultural, não pelo mandamento da Torá. Além do mais, era uma questão de costume, de tradição. Como Jesus falou naquela outra passagem que nós falamos, sobre lavar as mãos. Nós também falamos sobre isso no vídeo anterior. Não perca o raciocínio. Então ali, Jesus nos propõe a ter uma liberdade fora da religião. Seguir a Cristo sem ser religioso. E, ali foi um choque. Eles receberam Cristo, reconheceram, estava no caminho, na igreja do caminho, né? Sim. Igreja de Cristo. Mas, porém, a tradição judaica ainda, a aprendizagem, né, como foi dito aqui, né, desde pequenino indo na sua casa pela sua mãe, as orações, oração pelo pão, oração da lavagem da mão, aquelas várias orações, né, acendimento de velas. Exato, que é o professor aqui que percebe disso. E então é um choque. Como que eles fazem para libertar disso? E por isso que Jesus nos apresenta, verdadeiramente, Deus nos liberta dessa religião. Isso. É isso que é ser livre em Cristo Jesus. Deixar. Mas hoje, não perca seu raciocínio, hoje a instituição em Cristo, após a cruz, uma igreja seguindo Cristo, né? Não falando da igreja do caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós sabemos disso, mas nós estamos no cristianismo hoje, somos cristãos, né? Somos após a cruz, mas agora estamos enxertando no meio, vamos dizer evangélico, né? Meio cristão, no meio crente, enxertando ainda tradições judaicas. Ou pior, tradições que vieram depois da criação do cristianismo. Veja só a importância, irmãos, deste veículo chamado canal, né? Canal Milg, para mim e para a sua vida. É para que nós possamos aprender isto. Né? Nós aprendemos na igreja, recebemos a palavra e vamos pôr. Tem mulher que usa o talit. É talit? Não, talit, mulher não pode usar talit. Mas tem a igreja que usa. Pois tem, mas mulher não pode usar talit. Mulher podia usar um lenço ou um véu, que tem um nome próprio que agora eu esqueci, mas essas senhoras que andam aí fazendo pregação com talit na cabeça, por favor. Irmãos, nós não estamos aqui criticando a igreja, mas nós estamos falando do evangelho. Quem que nos salvou? Quem que subiu a cruz? O Gólgota, o Monte da Caveira. Quem verteu o seu sangue naquela cruz foi um homem chamado Jesus, né? Mas nós levamos uma arquinha, porque há a presença de Deus na arca. E a menorá? A presença de Deus na arca, e Deus desceu a Shekinah. Sim, existe um propiciatório que existe 2 querubins. Ali descia a Shekinah de Deus, né? Deus descia ali e falava com o sumo sacerdote. Bonito, lindo, mas foi para os judeus, irmãos. Já passou. Agora o Espírito Santo está em nós. Mas nós levamos a arquinha para casa, um amuleto. Um amuletozinho para casa, levamos isso para casa. Mas irmãos, isso é um ato profético. Quem acredita, amém, irmãos, mas esse canal aqui é para abrir os nossos olhos. São tradições, olha só, lá na igreja primitiva, que eles sofriam, o apóstolo Paulo batendo na mesma tecla, chega a ser
talvez falar, mas vocês estão lendo o mesmo texto, mas é assim que possamos aprender, porque Paulo resistiu contra a corrupção do evangelho. Já estava ali uma corrupção. A gente está lendo o mesmo texto, tem quase 2000 anos que esse texto está escrito, e até hoje nós fazemos isso, nós fazemos isso. E vão ensinando de pai para filho para pai, o avô está ensinando, o neto já está aprendendo, e assim vamos seguindo. Então, vamos usar aqui um texto, peço perdão até da expressão, nós estamos seguindo a manada. Nós temos que sair fora da caixa e seguir Jesus, irmãos. O alvo é Jesus, é o verdadeiro evangelho, viver corretamente segundo este evangelho. É tão fácil como isso. Mas você está falando, é a facilidade. Não, é Cristo. Paulo debatia aqui com Barnabé. O Barnabé é um homem que seguia, um homem que estava bem, mas também deixou-se levar, porque, tudo bem, não vou ficar em cima aqui do muro e tal. É o costume, né? E tal. Não vamos, mas irmãos, nós temos que abrir nossos olhos. Vou deixar aqui o raciocínio voltar aqui, que senão o ouvido se estende muito. Para você não ficar só com esses textos aqui, volta aí atrás, tem uma playlist que nós estamos fazendo a exposição do livro de Filipenses. O último vídeo que acho que vai ser lançado ainda, é a exposição do capítulo 3 de Filipenses, que fala exatamente sobre esse ponto. Exatamente sobre esse ponto. Isso é uma ministração, né? Foi a pregação que a gente fez, mas tem lá uma playlist só da pregação de Filipenses. Já tem o capítulo 1 e 2, falta o 3, né? O 3, exato. E se Deus permitir, nós vamos fazer também o do capítulo 4. Para a semana já. Por quê? O que você entende sobre isso? Aqui, o problema todo era a circuncisão, comer sem lavar as mãos, seguir os rituais do costume. E se assentar com pessoas que não são judeus. Hoje, os costumes irracionais que não estão escritos no Evangelho, você não pode dar a ceia para quem não é batizado na tua igreja, você não pode dar um pedacinho da ceia para uma criança comer. Às vezes a mãe está lá com a criança no colo e a criança está doida querendo comer um pedaço de pão e a mãe tem que se desvencilhar e se dobrar toda porque, aquele pão é sagrado. Você é sagrado, Jesus é sagrado, aquele é pão. Você precisa entender o sentido da ceia, precisa entender o que é ceia, certo? Você fala para mim que hoje a tradição é não cortar cabelo, as mulheres não podem cortar cabelo, o homem não pode deixar o cabelo crescer, não pode usar barba, bigode, brinco, não pode. Isso é tradição, cara. É tudo tradição, não está escrito em lugar nenhum do Evangelho. Se você por acaso achou isso escrito no Evangelho, coloca aí pra gente nos comentários. Certo? O único texto que você vai ver Paulo falando a respeito de cabelo, de questão de corte de cabelo, é no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Mas existe uma necessidade, existe uma razão. Estuda o contexto geopolítico daquela época, faça uma boa exegese bíblica, procura alguns comentadores e você vai entender o porquê que ele fala sobre cabelo com aquela comunidade. Tem a ver com adultério, tem a ver com prostituição em nome de Deus. Exatamente. Não tem nada a ver com mulher cortar cabelo, não. Santidade não está no cabelo. Certo? Então, esse é o problema. Mas aí que chama-nos a atenção, porque depois é pregado, não, irmão, você tem que se diferenciar do mundo. Você tem que ter o seu cabelo comprido, vai mostrar que você é crente. Irmão, o reflexo de mostrar que você é crente, você é luz, você é sal do mundo. É o seu caráter, não é a sua vestimenta. Né? Porque a pessoa fala, não, você tem que se diferenciar do mundo. Tem que andar ali todo diferenciado, todo no rigor agora me fugiu aqui, dos dogmas. É o costume. É o costume dos dogmas. Irmão, mas você ajudar seu próximo, isto é diferenciar. Para você ter uma ideia, na primeira igreja Assembleia de Deus que eu reuni, onde eu aceitei Jesus, era pecado bater palma. Pois naquela altura era muito tradicional. Tinha 3, 4, 5 pandeiros tocando na igreja, mas bater palma era pecado. Entendeu? Não vou nem entrar na questão de você usar calça, jogar bola, de você cortar cabelo. Não vou nem falar sobre isso. O problema é que nós estamos vivendo numa época em que dentro da igreja você está celebrando costume, está celebrando hábito, você está celebrando uma forma de doutrina, uma forma de ensinamento pessoal, uma liturgia humana, e você está deixando de pregar o evangelho. Porque tem que ter muito cuidado com a roupa. Eu não sou contra uma pessoa se vestir bem, certo? Um homem quer andar com roupa coladinha, mulher quer andar com roupa coladinha em decote. Ambiente de congregação, a igreja não é para isso.
Entende? Eu tenho absoluta convicção disso. Sim, as pessoas têm que ter consciência, né? Agora, se a pessoa errou, se ela, sei lá, cometeu um erro, ela foi na igreja daquele jeito, você vai negar de dar o pão da ceia para a pessoa por causa da roupa que ela está vestida? Você é o dono do pão? Você é o dono da ceia? É disso que se fala, sabe? Não, acaba seu... Você não der uma oportunidade. Eu já ouvi da boca do pastor que quando eu estava barbudo, ele não me dava oportunidade. Não é porque o Espírito Santo é contra a barba? Isso é costume, cara. Será que Jesus não usava barba? Isso é tradição, você entendeu? É disso que nós estamos falando. Hoje, talvez, não existe o problema da circuncisão. Hoje, por exemplo, eu visitei muito a sinagoga lá no Brasil, que eu visitava lá constantemente, sinagoga que acreditava que Jesus era o Messias, vivia de acordo com o Antigo Testamento, mas eles acreditavam que Jesus era o Messias. E eles tinham as tradições deles. Eu ia, visitava, aprendia o que tinha que aprender, respeitava a tradição deles e ficava por ali. Certo? Hoje você talvez não tenha o problema da circuncisão. E lá nesse vídeo que eu falei com você para você ver, eu explico muito a respeito do que é circuncisão e do que é mutilação. Paulo fala isso em Filipenses capítulo 3. Porque nós achamos que fazemos uma boa coisa tentando defender. Olha, não canta assim porque o pastor da igreja não gosta, entendeu? Você, quando você vir cantar, você não pode usar um salto alto porque o pastor não gosta. Você não pode usar uma presilha no cabelo. O Gil não pode usar o brinco porque o pastor não gosta. Ué, mas a gente está aqui para louvar Deus ou o pastor? Qual que é a lógica do culto que você tem? O problema todo é esse. A tradição aqui, Paulo bateu de frente com o apóstolo Pedro, porque quando o número dos não-judeus era mais alto, ele convivia, abraçava e falava com todo mundo. Quando ele começou a perceber que os que estavam chegando, os judeus que faziam parte da comissão enviada por Tiago, já falamos sobre isso no vídeo anterior, quando ele começou a ver que tinha muitos dos judeus, aí ele se afastou. É a mesma coisa que às vezes você faz. É a mesma coisa que a gente faz. Tá aqui falando com alguém, conversando assim, quando chega uma pessoa que pensa diferente, você se afasta daquele ali. Não, olha, já não, porque o pastor da igreja chegou, entendeu? Então eu não posso falar assim, tem que falar paz do Senhor devagar, de longe, né? Tem que ter cuidado porque o pastor não gosta. Amigo, tradição humana, certo? Viver corretamente, segundo a verdade do Evangelho, é você ser uma pessoa só. É você tratar as pessoas com dignidade dentro e fora do ambiente que você chama de igreja. Entende? Quer dizer, se o cara, se ele acredita no dízimo e ele dá o dízimo, ele tem oportunidade, ele fala, ele canta, ele alova. Certo? Se o cara é contra, se ele não dá o dízimo, se ele prefere chamar de oferta, aí pronto, já começa a cortar o rapaz, já não dá mais oportunidade para a pessoa. Se tem um cabelinho curto, olha, já não pode... Essa senhora já aceitou Jesus, está salva, tá? Tudo bem, mas não pode cantar no coral. Ué, mas que lógica é essa? Jesus não libertou você? Então por que você está tentando colocar sobre as pessoas, é o que está lá em Atos capítulo 15, colocar sobre as pessoas um jugo maior do que os próprios judeus tinham. E não é disso que fala o Evangelho. O Evangelho fala de leveza, o Evangelho fala de libertação. Uma vez que você foi liberto pelo sangue de Jesus, não há condenação para você. É o que Jesus disse, vai e não peques mais. Certo? Mas você querer dizer para nós, não, porque nós temos que respeitar algumas tradições, porque a Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Está totalmente fora de contexto o que você está falando. O texto fala de outro assunto, não está falando do que você acha que é tradição ou não é tradição. Evangelho é um só. Quando você lê Apocalipse e lá o texto fala que o apóstolo teve uma visão de pessoas de toda a tribo, língua, nação, de todo o tipo de população do mundo inteiro. Pô, o pessoal da Escócia, você acha que os homens não vão usar saia? Claro que vão, é a tradição deles. Exato. É o hábito deles. Ou você acha que algum cara aí que gosta de punk rock, que tem um cabelo grande, não vai entrar no céu porque ele tem o cabelo grande? Pelo amor de Deus. Vamos começar a abrir a mente. Vamos começar, sabe, a perceber que aquilo que nós estamos defendendo não é doutrina do Evangelho. O que nós estamos defendendo, o que parece que as pessoas estão defendendo, é costume humano. São os dogmas só. É dogma, é lavar a mão, sabe? É você, olha, eu até queria colocar a irmãzinha ali no círculo de oração, mas ela não usa o coque, então não pode.
Não faz sentido nenhum, cara. Olha o que o texto diz aqui. Gálatas, capítulo 2, versículo 11. É outro texto também que nós já falamos bastante sobre ele e que você vai conseguir entender baseado no relato que o próprio apóstolo fala. É o que você leu já, né? Não, o versículo 9. 2:9. É anterior. Paulo não se intimidou pela antiguidade de Pedro. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados líderes da igreja, em algumas traduções está escrito lá que eram os considerados colunas, né, da igreja, tem também algumas traduções que falam assim, os líderes da igreja reconheceram que Deus me tinha dado a tarefa especial e, como um sinal que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos e todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Então você percebe, cara, que existe uma diferença muito grande, sabe? Por exemplo, eu conheço pessoas que nasceram dentro do ambiente da Assembleia de Deus, da Deus em Amor. Tá lá feliz, tá tranquilo. A igreja tem lá os seus dogmas, tem lá as suas tradições e ele tá servindo ali, ele tá feliz. Certo? Se esse cara mudar de lugar, se ele mudar de estado, se ele mudar de cidade e ele não conseguir achar uma outra igreja exatamente nessa caixinha, é muito mais fácil ele se desviar do que ele aprender a trabalhar em outra visão de igreja. Sabe? Da mesma forma, alguém que nasceu dentro da Batista, alguém que nasceu dentro da igreja metodista, se algum dia se mudar para algum lugar que não tem a igreja que ele é acostumado, ele vai ter dificuldade para seguir o reino. Porque ele não está focado no evangelho puro e simples, ele está focado na tradição a qual ele foi criado. Eu ia falar, minha igreja era assim, minha igreja fazia assim. É a mesma coisa, irmãos, voltando aqui para as tradições. E se nós olharmos o contexto de Coríntios, quando fala da ceia, né, que entregou o cálice, pronto, no final depois ele diz assim, examine a si mesmo, o homem. Quando eu começo a examinar a mim mesmo, quem é digno de tomar ceia? Ninguém. Porque eu estou sendo justificado por Cristo. Eu tenho que estar olhando para Cristo. A partir do momento que eu começo a olhar para mim, meu irmão, minha irmã, quando nós começamos a olhar para nós, o copinho começa a estremecer da ceia. Já começa a suar frio, as mãos começam a suar frio, irmão. Porque quando... Olha, irmãos, examine-se o homem. Examine. Joga, já joga por mão. Irmãos, examine. Como é que está a sua vida? Exato, como está a sua vida? Então, quando você começa a olhar para você mesmo, tirando o Cristo da nossa vida, imagina nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos debaixo de Cristo do justo, nós somos justificados por Ele, eu estou em Cristo, e eu começo a olhar para mim, meu irmão, vou fazer como Adão, vou me esconder, porque, irmãos, todos nós somos pecadores, não há hipótese. Se eu disser que eu não peco, agora eu estou em Cristo, eu ministro a palavra, nós lemos a Bíblia, e vou falar que não peco? Né? É mentira, eu já estou pecando. Não diz a palavra isso? Sim. A partir do momento que eu estou em Cristo Jesus, eu tenho garantia. Eu tenho garantias que eu estou debaixo do justo, sou justificado e Deus está olhando para mim como um justo. Porque Ele vê Cristo em você, Ele vê o sangue. Então eu tenho garantia de entrar no Santos dos Santos, que é o copinho da ceia. Né? De tomar esse copo. Agora, quando ele começa a pedir para examinar tradições, irmão, porque no contexto não está dizendo isto, né? A ceia é compartilhar, era uma refeição entre os... A ceia é dividir o pão. Exato, dividir o pão. É alimentar o faminto. Mas coloca a ceia, não estou desmerecendo aqui a ceia. Atenção, temos que chamar a atenção, porque há muitas contradições, pode fazer até um corte, né? Mas não estou desmerecendo a ceia. Mas, irmãos, tem dominações ou instituição que a ceia é algo extremamente maior que Cristo.
Se você não tomar ceia, você não está salvo. Poxa, Tem alguns lugares que dizem isso. Alguns lugares que realmente deixam explícito que se o crente não tomar ceia, ele se perde. Irmãos, o que foi isto? E por quê? Porque o pertencer dentro da igreja é depois que você batiza. Aí você tem direito à ceia, você, meu irmão. E quando entra uma pessoa que está, senão um culto público, a ceia é um culto público, ou pode fazer privado. Pode fazer um culto de membros e servir a ceia. Mas se um visitante for lá, uma pessoa visitante, é a mesma coisa, você vai convidar a pessoa no seu lar, leva a pessoa no seu lar, e a pessoa trouxe uma pessoa amiga no seu lar, você não tem muita amizade com ela, pronto, ela está ali, está sentar com vocês, estão no diálogo. Quando você senta na mesa e fala para o visitante assim, olha, o meu visitante vai sentar aqui, mas você não pode comer, você faria isso? Eu já frequentei cultos, na época que eu era crente, eu já frequentei cultos em que, na hora da ceia, o pastor mandava quem não era membro se retirar. Eu já frequentei cultos. Você acha que esse visitante volta no corpo de Cristo? Eu já frequentei cultos e ele deixava bem claro que a ceia era... Isso aí, irmãos, essa tradição começou lá pelos meados na época de John Knox, quando ele começou a fazer a defesa do evangelho na Escócia. Só você... Tem um livro chamado A Fraqueza de John Knox. Leia. É um livro muito bom, leia. Foi um grande homem, um homem que ajudou no avanço do evangelho na Escócia, um homem que defendeu a verdade do evangelho enquanto ele viveu, mas pregou dogma. O que você quer que eu diga? Pregou dogma. Então começou nessa época em que a igreja tinha, né, pessoas como o John Knox, que ele acreditava que uma pessoa que não era batizada não podia tomar ceia, uma criança não podia tomar ceia, só podia batizar pessoas adultas. Tudo isso é dogma. A Bíblia, em momento nenhum, a Bíblia fala que você não pode batizar uma criança. Tampouco a Bíblia diz que você não pode casar sem ser batizado. É tudo dogma colocado depois da invenção do cristianismo. Certo? E quando nós falamos a respeito de viver na conformidade do Evangelho, é você viver o Evangelho de forma simples. O pão, a ceia é sagrada, a ceia ela é a representatividade de que no reino de Cristo sempre há pão, não há fome. Leia Atos capítulo 2. A igreja estava reunida em orações, em comunhão, no partir do pão e no ensinamento dos apóstolos. Tinha pessoas, eu não sei se você sabe disso, na época da igreja primitiva, tinha pessoas que não tinham o que comer. Elas iam para os encontros da igreja para comer, certo? Porque não tinham o que comer. Quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer lá que esperai uns pelos outros não é para quando o irmão estiver passando o pãozinho na ceia, você ficar segurando o tufo do pão assim, até que todos estão pegados. Não tem nada a ver. Isso é outro dogma da igreja. Esperai uns pelos outros é porque cada um levava de casa a tua ceia para o que era chamado ambiente de igreja, e eles então formavam uma grande mesa, eles comiam, bebiam, celebravam o Senhor, certo? Imitando o que foi feito no ritual da última ceia, onde Cristo se entregou por nós. Então, aqueles que eram ricos, que não trabalhavam, que tinham posses, eles chegavam mais cedo. O apóstolo Paulo é bem claro a respeito disso. Eles se empanturravam de comida, comiam absurdamente, bebiam até ficar embriagados e cair no chão, envergonhavam o nome de Cristo e iam embora. Os pobres que trabalhavam o dia inteiro, o escravo que trabalhava o dia inteiro e tinha sorte do dono dele permitir que ele fosse na igreja à noite, chegava lá, não tinha nada para comer, porque estavam todo mundo bêbados pelo chão. Leia o texto. É só ler o texto que você vai entender. Então, quando nós falamos a respeito de dogmas, de tradição, tem que ficar muito bem esclarecido. A ceia pode ser espiritual? Sim, ela pode ser espiritual, ela deve ser espiritual. Porque ela representa que Jesus, ele quer que nós vamos repartir o pão com todos até que ele venha. Certo? Fazer isso em memória de mim é quando ele parte o pão. Ele está dizendo, reparta o pão com o seu irmão até que eu venha. Não é para você repetir o ritual da ceia até que ele venha. Tem que fazer o entendimento do texto aí. E Jesus, ele é reconciliador, ele reconcilia. Ele não é de exclusão. Lembra-se um texto que Jesus, ele se assenta com os judeus, e estão todos certinhos, bonitos, e entra uma adúltera e se assenta nos pés de Jesus, né?
E todos criticaram, pecadora. E ela está ali, e ela chora, enxuga os pés de Jesus com o cabelo, não é? Com o cabelo. As pessoas criticam, ela é uma pecadora, mas Jesus falou, não, deixa ela estar aqui, ela escolheu ali, para estar ali. Mas aí eles começaram a criticar, se ele soubesse, se ele fosse profeta, e se ele soubesse que ela é uma pecadora, irmão, Jesus é de inclusão. Jesus, você acha que Jesus falou, é partido por vós, é em memória de mim, é meu corpo, é o meu cálice da nova aliança, do meu sangue? Ele não quer que chegue a esta pessoa, né? A pessoa se sentir amada, sentir realmente que pertence a uma família. Não, mas olha, agora, né, eu não vi isso, não presenciei. Mas eu vi. Mas eu vi. Imagina agora, olha, vocês não é membros, vocês, faz favor, vou retirar, porque agora vamos compartilhar do corpo e do sangue de Jesus. Na hora que Jesus traz para a reconciliação, tem que pertencer, tem que ser batizado, tem que ser membro aqui de carteirinha, irmãos. Dogma. Jesus fala, vai, reconcilie o mundo, prega o meu evangelho verdadeiro a toda criatura. É isto, viver corretamente segundo esta verdade, né? Barnabé, Pedro estavam ali ainda irrepreensível, e estava ali, se tornou, mas Paulo foi firme, né? Paulo não se intimidou. E coloca ali todo mundo em sentido, né? Porque é uma coisa muito simples. A reunião dos que são chamados, né? As pessoas gostam de dizer que igreja significa chamados para fora. A reunião dos que foram chamados para fora seria realmente um ambiente onde você agrega pessoas, certo? Na minha cabeça não faz lógica nenhuma você estar num lugar com um copinho de suco de uva na mão e um pão na outra. O seu filho pequeno está querendo comer um pedacinho, você não dá. Na minha cabeça não faz lógica. Não faz. Certo? Agora, o que você precisa entender é o seguinte. O evangelho, ele não prega dogma. Mas eu gosto aqui da igreja, eu gosto do pessoal, já estou acostumado. Amém. Segue a tua vida. Quem salva você é Jesus. Não somos nós e também não é o líder da tua igreja. Certo? Agora, nós estamos falando aqui para pessoas que acham que estão em pecado porque não concordam com esse tipo de coisa, porque não está na Bíblia. Então nós estamos dizendo que nós pensamos assim, dessa forma, porque é o que o texto diz. Aqui no versículo foi lido aqui, que eles deram as mãos em sinal de concordância. Está escrito aqui, alguns iam pregar no mundo judeu e outros iam pregar no mundo não judeu, mas o Cristo é o mesmo. Jesus é o mesmo. Então, quando você vive corretamente segundo a verdade do Evangelho, você pode perceber que existe uma mensagem simples, sabe? Creia no Senhor Jesus e será salvo você e tua casa. Ponto final. Não é mais isso, crer em Jesus e deixar o cabelo crescer, crer em Jesus e tomar ceia, crer em Jesus e batizar, não tem nada a ver. A salvação, ela vem pela fé, é a graça de Deus. Deus quis que você fosse salvo. Então, Ele proporcionou o sacrifício de Cristo e você é salvo pela fé em Jesus. Ponto final. Certo? Viver em conformidade do Evangelho. Eu não vou passar no lugar que eu tenho possibilidade de fazer uma doação, eu vejo a pessoa ali caída, precisando de ajuda, e eu não vou erguer a pessoa. Viver em conformidade com o Evangelho. Sabe? Uma das coisas que a gente aprendeu nessa exposição de Filipenses é o que Paulo deixa bem claro. Vivam de modo digno com a verdade do Evangelho que vocês aprenderam. É simples isso. O problema é que a gente não quer ler, a gente não quer estudar, né? Tem aí um vídeo de um comediante famoso falando a respeito do livro, que as pessoas falam tanto de Jesus, Deus é amor e coisa e tal, Jesus me salvou e você já leu o livro? Não, nunca li. Ué, mas como é que isso é possível, irmão? Como isso é possível? Lê tudo e quanto é coisa, até placa de ônibus você lê, e a Bíblia que é bom você nunca leu. É complicado. Então, irmãos, o Ministério Milg não vivimos aqui por dogma. Aqui nós vivemos o puro Evangelho. Né? Facilitamos o Evangelho para as pessoas? Não. A Bíblia nos ensina que nós temos que seguir a Cristo. Negue-se a si mesmo. Exatamente. É viver segundo a palavra de Cristo. E se eu viver segundo a palavra de Cristo, viver como Cristo, a velha criatura ficou para trás e tudo se fez novo.
é viver, ser sal do mundo, ser luz do mundo. É isto, Ministério MILG, né? MILG, Ministério Internacional Livres pela Graça. Realmente pela graça de Cristo Jesus. É isso que quer dizer MILG. Amém? Mas Jesus salvou você. E aí onde você está? Você não precisa vir para cá para você ser salvo não, entendeu? Nós estamos aqui dentro do prédio, dentro da igreja MILG. Então vamos ficar por aqui. No próximo vídeo você vai ter mais um desenrolar. Nós vamos falar a respeito também de outros textos que já estão ali separadinhos. Se você não tem ainda essa apostila, entre em contato conosco pelos links que você tem aí embaixo. Manda um WhatsApp para nós, um e-mail, entra no site, na casadeadoraçãomilg.com. Você vai conseguir então acessar essa apostila em PDF ou manda um WhatsApp que eu mando para você a apostila, totalmente gratuita, não vou te cobrar nada. E você pode utilizar essa apostila nos seus cultos domésticos, na sua igreja, se eles permitirem. Você pode dar estudo, você pode fazer um bom uso desse material. E te vemos na próxima, se Deus quiser. E lembrando, talvez nós somos criticados por estar pregando a palavra verdadeira, mas o mais importante é seguir a Cristo. Vamos seguir sempre avante, né? Contando com você, compartilhando, levando essa palavra para que possa muito mais pessoas abrir a sua mente, a sua visão, saindo da manada, como foi dito aqui, saindo da caixinha, né? De olhando para costumes, dogmas ou visão humana, mas seguir a palavra. Sempre, irmãos, não criticamos a igreja, temos que seguir, realmente estar congregando e falando do Evangelho. Não estou falando para você, não falamos aqui para deixar a igreja nenhuma. Não, fica aí, aonde Deus te colocou, fica aí. Não estamos falando para você mudar de igreja, mas para que você estude, foque. A menos que você esteja num lugar que não ensina o Evangelho. Pronto, aí foge, vai para uma igreja que esteja próximo da Bíblia. Exatamente. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Até o próximo. Eu vejo você no próximo vídeo, né? Estamos aqui colocando a palavra de Cristo Jesus. Amém? Até a próxima, se Deus quiser.